Quando se fala no desastre de 1755, quase toda a atenção vai para o terremoto e para os incêndios. Mas houve um terceiro golpe que foi decisivo e que alterou profundamente a maneira como Portugal passou a olhar para a sua frente costeira, o tsunami. Em Lisboa, o rio Tejo não era apenas paisagem. Era a principal via de entrada de pessoas, mercadorias, poder político e riqueza imperial. A cidade vivia virada para a água. Os cais, os armazéns, a zona da ribeira, os edifícios administrativos e o contacto diário com o porto faziam da frente ribeirinha um centro nervoso do reino. E foi precisamente aí que a destruição ganhou uma dimensão nova. Depois dos abalos sísmicos da manhã de 1º de novembro de 1755, muitos habitantes fugiram para espaços mais abertos junto ao rio, convencidos de que as margens e o cais seriam mais seguros do que as ruas apertadas e os edifícios em colapso. Só que o Tejo começou a recuar de forma anormal. O fundo ficou exposto em vários pontos e, pouco depois, grandes vagas entraram pela zona baixa da cidade. O que para muitos parecia um refúgio transformou-se num corredor de morte. O tsunami atingiu embarcações, destruiu estruturas portuárias, arrastou pessoas, agravou o colapso logístico da capital e mostrou de forma brutal uma realidade que a experiência portuguesa ainda não tinha integrado plenamente. A proximidade do mar era fonte de poder, mas também de risco extremo. Antes disso, a segurança costeira portuguesa era pensada sobretudo em termos de defesa militar, controle de barras, fortificações, vigilância marítima e proteção do comércio. Era uma lógica moldada por corsários, armadas rivais, pirataria, tempestades e assoreamentos. O tsunami introduziu uma camada diferente. O mar não era apenas caminho, fronteira ou teatro de guerra. Podia ser também um agente súbito de devastação em grande escala, com impacto urbano, económico, administrativo e humano. Isso não significa que tenha nascido em 1755 um plano nacional uniforme para todas as costas portuguesas. Seria um exagero. Mas houve, sem dúvida, uma alteração de mentalidade entre administradores, engenheiros e decisores políticos. Lisboa foi o grande laboratório dessa mudança. A reconstrução da cidade, conduzida sob a direção política de Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, não se limitou a levantar edifícios onde antes havia ruína. A nova Baixa procurou impor ordem onde antes existia um tecido urbano mais irregular e vulnerável. Ruas mais largas, quarteirões padronizados, alinhamentos rigorosos, praças amplas e melhor circulação não eram apenas escolhas estéticas. Tinham implicações práticas de segurança, evacuação, abastecimento, controle da cidade e resposta a catástrofes. A frente ribeirinha também passou a ser pensada com maior racionalidade administrativa. O contacto com o rio continuava essencial, mas a relação entre cidade, porto, circulação e espaço público tornou-se mais controlada. O coração político e comercial da reconstrução, com a nova Praça do Comércio e a reorganização da Baixa junto ao Tejo, expressa bem essa intenção, manter a ligação marítima, mas subordiná-la a uma geometria de poder e gestão muito mais disciplinada. Houve ainda a questão técnica. A chamada gaiola pombalina é normalmente lembrada pela resposta ao risco sísmico, e com razão. Mas o seu significado mais amplo vai além do edifício individual. Ela representa uma cultura de engenharia que passou a encarar a cidade como sistema vulnerável, e não apenas como conjunto de casas. Depois de 1755, a ideia de resiliência urbana ganhou mais peso. Em zonas costeiras e portuárias, isso significava pensar melhor a localização de funções críticas, a solidez das construções públicas, os percursos de circulação e a capacidade de manter o estado operacional depois de um choque. O desastre também reforçou o papel dos engenheiros militares e dos levantamentos técnicos. Em Portugal, a engenharia militar tinha tradição forte na construção de fortificações, portos, barras e obras públicas. Depois de 1755, o conhecimento do terreno, da exposição ao mar, da organização do espaço urbano e da resposta a cenários extremos tornou-se ainda mais valioso. Não foi uma revolução instantânea em toda a costa portuguesa, mas foi um impulso importante para uma visão mais técnica da segurança territorial. Outra consequência decisiva foi administrativa. A catástrofe mostrou que a segurança costeira não dependia só de muralhas ou canhões.
Dependia também da rapidez com que o poder político conseguia controlar o espaço, distribuir mantimentos, impedir o caos, isolar zonas perigosas e reativar circuitos económicos. Ou seja, a segurança passou a ser vista de forma mais ampla, envolvendo urbanismo, polícia, logística, saúde pública e gestão do território. Esse é um dos legados mais modernos do pós-1755. Em vez de pensar apenas em defender a costa de um inimigo externo, o Estado passou a encarar a exposição costeira como problema complexo de governança. Isso ajuda a explicar porque o terremoto, o tsunami e os incêndios tiveram um efeito tão profundo no fortalecimento do poder central pombalino. Há também um impacto simbólico. Lisboa era a vitrine do Império. Quando o mar destruiu parte da capital, ficou claro que a riqueza atlântica não tornava o reino invulnerável. A dependência do litoral era uma força, mas também uma fraqueza estrutural. Daí em diante, construir junto à água já não podia ser apenas uma questão de conveniência comercial. Tinha de envolver disciplina espacial, previsão de risco e capacidade de resposta. Em termos de arquitetura costeira, o resultado não foi um abandono da frente marítima. Pelo contrário, Portugal continuou profundamente atlântico. Mas passou a valorizar mais a regularidade urbana, a robustez das estruturas públicas, a clareza dos acessos, a separação de funções e a presença organizadora do Estado nos espaços portuários. Em termos de segurança, o impacto foi ainda mais amplo. O desastre ensinou que um país costeiro precisa de pensar ameaças naturais com a mesma seriedade com que pensa ameaças militares. Por isso, o tsunami de 1755 não redefiniu apenas Lisboa. Redefiniu a forma como Portugal passou a imaginar a sua relação entre cidade, mar, risco e poder. Não eliminou a vulnerabilidade, mas mudou a linguagem da prevenção, da reconstrução e da autoridade. E essa mudança começou no instante em que o rio recuou, a população correu para o cais e o mar voltou para dentro da capital.